TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje, teremos a nossa querida jornalista, radialista Cláudia Rolim, morando em Portugal. E hoje ela realmente traz uma entrevista super interessante para todos nós aqui. Ela entrevista Ana Maria, é proprietária da revista Net Business Magazine. Confiram. Olá, Maracedro! Nós estamos hoje aqui no programa Quality by Maracedro da TV Aberta e hoje vamos conversar com uma empresária que é brasileira, mas que mora cá em Portugal há muitos anos. Exatamente, eu estou em Portugal, como vocês já sabem, e mais uma vez estou aqui participando desse programa da nossa querida Maracedro. Bem, aqui ao meu lado está a empresária Ana Maria. Não é Ana Maria Braga, gente. Ana Maria Braga é apresentadora de televisão. Ao meu lado está a empresária Ana Maria. Ana é brasileira, mas mora cá em Portugal. Então, como a gente diz, cá em Portugal, muito gosto em conversar contigo, Ana. Muito obrigada por você estar aqui no nosso programa, no programa da Maracedro, na TV Aberta, no Quality by Maracedro. Ô, Cláudia, eu que tenho que agradecer, né? Em primeiro lugar, você está me convidando, é para eu poder falar um pouquinho sobre a minha vida empresarial aqui fora, porque eu sou brasileira, não é? Já estou cá há 20 anos. Então, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade que você está me dando. Bem, nós temos muito prazer em estar aqui ao seu lado. Como vocês viram, ela é brasileira. E esse sotaquezinho já entrega, né? Pois é, a Ana Maria nasceu na Bahia. Sim, nessa terra maravilhosa, cheia de axé. E a Ana é a representação do axé, gente. Ela é a representação da Bahia. É uma pessoa alto astral, é uma pessoa super animada, é uma pessoa que estar do lado dela, a gente passa horas e nem percebe, entendeu? Então esse bate-papo aqui vai fluir muito bem, Maracedro. Vem com a gente. Vamos lá. Ana, como eu disse, você é brasileira, nasceu na Bahia, mas você morou em São Paulo, também morou em Goiânia e depois veio pra cá. Na verdade, foi bem assim. Eu nasci na Bahia, com 8 anos eu fui para Brasília para poder estudar, fiquei um tempo, 3 anos em Brasília, depois voltei para Bahia. Da Bahia eu fui para São Paulo também para poder estudar, depois fiquei em São Paulo um tempo. Casei com 15 anos. Com 15 anos. Casei com 15 anos e aí voltei novamente para Bahia. Fiquei 2 meses na Bahia e depois fui embora para Goiânia. Então eu tinha o quê? Tinha 22 anos quando eu fui embora para Goiânia. Gente, com 15 anos, a Ana Maria já estava casando. Eu ainda estava brincando, entendeu? Com a Ana é assim, é tudo rápido. Ela é muito dinâmica, gente. Vocês vão ver. Bem, aos 22 anos ela foi para Goiânia. Ela já estava casada, já tinha um filho? Não. Eu casei com 15 anos, tive um filho com 16 anos e tive outro com 18. E então aí, quando eu fui para Goiânia, eu já tinha 2 filhos e já estava separada. Gente, vocês perceberam, ela não é fraca não, né? Tem que ter fôlego para acompanhar a Ana Maria, viu? Nesse período que você esteve em Goiânia, que você esteve em São Paulo, você trabalhava nesse ramo ou você só era estudante e esposa e mãe? Como é que surgiu essa coisa? A questão da empresária já tá no sangue, porque, gente, vocês não têm noção, ela faz negócios como ninguém, entendeu? Tá no sangue. Eu pergunto porque eu quero que ela responda, mas vocês vão ver, ela tem, assim, uma história super bacana. Vamos lá, como é que surgiu o lado empresária? Eu não nasci no meio de empresários, pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu sou da roça, né? Como eu digo, eu nasci na fazenda e é por isso de eu ter saído para fora para estudar. E eu sempre não tive oportunidade de ter bons trabalhos, então o que eu fazia? O meu primeiro trabalho foi cuidar de criança. Eu, com 12 anos, eu já trabalhava e já tinha o meu salário cuidando de crianças, né? E depois, quando eu me casei, eu tive que optar ou por continuar os meus estudos ou cuidar dos meus filhos e de trabalhar. Então, eu fui cuidar dos meus filhos e fui trabalhar também de doméstica. E segui a vida, não é? Depois, quando eu me separei, eu fui embora para Goiânia. E é tanto que quando eu cheguei em Goiânia, eu não consigo ficar desempregada. Então, foi um lugar que eu fui procurar trabalho, foi aonde? Foi no supermercado. Só que eu não sabia, gente, nem mexer numa calculadora. E eu cheguei lá e pedi trabalho no supermercado. E eu tive uma entrevista com mais de... Deveria ter, porque vocês sabem que no Brasil, quando tem uma entrevista de emprego, é um monte de gente, não é? E naquele momento, tinha lá mais de 30 pessoas. E eu já tinha conversado com a dona
E depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, eu fui numa entrevista hoje, mas certeza que não vai me chamar, não é? Porque eu vi lá pessoas que tinham muito mais formação do que eu. Eu só tinha o 9º ano, não é? E ainda o 9º ano feito pelo supletivo. Então eu falei assim, certeza que eu não vou ser chamada. Voltei para casa, isso foi às 9 da manhã. Às 2 horas da tarde, eu com a campainha da porta da minha casa. E quando eu saí, era a dona do supermercado dizendo que tinha sido eu a selecionada. Então eu fiquei muito contente. Comecei a trabalhar naquele supermercado. Trabalhei um dia, eu trabalhava no balcão, que tinha que embrulhar presentes, atender clientes, fazer vendas. E eu, no segundo dia, então, eu subi no escritório da minha patroa e falei pra ela, olha, eu não consigo, porque eu não sei nem mexer numa calculadora. E depois eu tinha vergonha de dizer que não sabia fazer aquilo. Então, naquele momento, ela olhou pra mim e falou assim, Ana, eu confio em você, eu acredito na mulher que você é. Desce, assuma o seu posto de trabalho, porque você vai conseguir. Eu olhei pra ela e eu falei assim, mas eu não sei mexer em nada. Ela, desce, vá assumir o seu posto de trabalho. Eu desci, cheguei lá, ela veio atrás de mim, ela chegou e falou para a gerente, olha, fulana, você vai ficar com a Ana o tempo todo, vai ensinar ela a fazer de tudo. E então, foi ali que eu aprendi a despertar a vontade de ser uma empresária, porque eu olhava aquela minha patroa com tanto carinho, com tanta gratidão, que eu dizia, eu um dia vou ser como ela. E tudo que ela fazia, eu queria fazer, eu aprendia. E quando eu saí de lá uma pessoa que eu já tinha minha empresa. Por quê? Porque eu comecei a fazer o meu negócio, eu comprei, não sei se a Cláudia lembra que no Brasil tinha as telemensagens, fonada e ao vivo. Sim. Então eu comprei um telefone e um CD com 10 mensagens. E comecei a fazer esses trabalhos de telemensagem. Depois, o que acontecia? Precisava de mensagem ao vivo, eu não tinha como fazer. Então, eu fui mesmo muito caruda. Eu fui nas maiores empresas que tinha de telemensagem e fiz parceria. Acabou que eu fiquei tão conhecida em Goiânia com as mensagens ao vivo que todos os empresários, né, das empresas grandes diziam assim, Ana, pelo amor de Deus, para um pouco, porque você enche a minha agenda, eu já não tenho vaga mais pra mim. Aí eu disse, então tá bem. Aí eu sei que com um ano, depois eu consegui comprar todos os meus equipamentos e montei uma loja, né, completa e comecei a seguir a minha vida como empresária a partir desse momento, porque eu comecei a ver que eu conseguia e que quando nós queremos, nós conseguimos. Gente, vocês perceberam que ela não é só uma mulher guerreira, uma mulher baiana arretada. Ela é uma mulher empreendedora. Ela é uma mulher que aprendeu a acreditar nela mesmo e mais do que isso, ela é mãe. E quando a gente se torna mãe, eu nunca fui, mas eu vejo e ouço as mulheres falar, quando você se torna mãe, você se torna uma leoa, né? Então, eu vejo isso na Ana, ela é uma leoa, entendeu? Ela vai pra cima, ela faz a coisa acontecer. E sempre com esse jeitinho. Então, é assim, você que tá aí do outro lado, vendo, pensa, não, mas pra ela foi difícil, mas ela conseguiu porque alguém acreditou nela. Nem sempre as pessoas acreditam na gente, né, Ana? E eu tenho certeza que tem algum momento que alguém não acreditou em você, mas você mostrou que você era guerreira, que você era porreta, como a gente diz. Não, é assim, pra mim não foi um mar de rosas quando eu comecei a trabalhar, até porque quando eu comecei a trabalhar eu tava passando uma fase muito difícil, porque quando eu me separei, o meu marido me ameaçava de morte se eu ficasse com as crianças, então eu tive que abrir mão dos meus filhos pequeninos. Um tinha 1 ano e 8 meses e o outro tinha 2 anos e pouquinho, porque eles tinham diferença de 1 ano só, de um pro outro. E eu tive que deixar os meus filhos com ele. Então, o que eu fazia? Eu, para poder não pensar nas crianças, eu me foquei em trabalho, não é? Então, quanto mais eu trabalhava, mais vontade eu tinha de trabalhar, que era para aquilo passar. Mas depois tudo se resolveu, né, Cláudia? Porque depois, com o passar do tempo, com 3 anos que eu estava sem conseguir ver os meus filhos, né, porque eu só dedicava mesmo ao trabalho, porque eu não conseguia, não deixava de falar com as crianças, e ele próprio me ligou para eu ir buscar as crianças. E aí, eu saí do meu trabalho, fui embora para São Paulo novamente. Quando eu cheguei lá, ele fez a minha cabeça para eu voltar com ele novamente. Eu voltei, fiquei 1 mês, depois me separei, voltei para Goiânia novamente. Quando eu cheguei,
a minha patroa ficou sabendo que eu tinha voltado e ela foi atrás de mim e falou, Ana, você quer trabalhar? E eu falei assim, mas você já colocou outra pessoa no meu lugar. Ela falou, eu coloquei outra pessoa no seu lugar. Mas você sempre vai ter o seu lugar aqui no meu supermercado. E ela falou, sabe por quê, Ana? Porque você... E ela dizia isso pra mim. Ela dizia, você não é uma mulher que tem formação, não é? Eu não era uma mulher que tinha faculdade, mas eu aprendia tudo. E ela falou assim, Ana, você é uma mulher... Você, quando conversa com as pessoas, você mostra que quando você quer, você faz. E ela falou, eu acredito em você. Eu sei que você, se você falar, eu vou comprar aquele carro, você compra aquele carro. Eu não sei como que você faz, não é? Eu não sei o que você apronta, que você, tudo que você põe na sua cabeça, você consegue fazer. E você colocou na sua cabeça que você veio morar na Europa? Ai, é uma longa história, né? Eu tinha minha loja e um dia eu conversando com uma amiga e eu tinha vontade de comprar uma casa. E eu conversando com uma amiga e ela me falou, ai, olha, você sabe que se você for para Portugal, lá você ganha mais e você, 2 anos que você ficar lá, você consegue comprar uma casa aqui no Brasil. E eu sou assim, eu sou uma mulher muito decidida. Quando eu falo que eu vou fazer algo, eu faço logo, né? Ela me falou à noite. No outro dia, eu comecei a pesquisar as pessoas que tinham conhecimento aqui em Portugal para eu poder vir para cá. E eu tinha um namorado, um ex-namorado, que tinha um filho cá em Portugal. Então eu liguei para ele, para a mãe dele, perguntei será que ele me aceitava na casa dele, até eu arrumar um trabalho e tudo. E ele me aceitou na casa dele, eu vim, cheguei cá, fiquei na casa dele um tempo, 1 mês mais ou menos que eu fiquei na casa dele. E foi difícil, porque naquela época era muito difícil arrumar trabalho. Você só arrumava trabalho que ninguém queria. Por exemplo, eu fui trabalhar no frio, porta a porta, fazendo inquéritos, ficava em pé o dia inteiro para poder ganhar €1,75 a hora, mas promovendo os produtos. Só que como eu vendia bem, todo mundo me queria, né, para vender. Então assim, não é fácil a vida da gente quando a gente chega em Portugal. Só que mesmo eu trabalhando, eu nunca trabalhei, como se diz, com contrato. Eu sempre trabalhei com recibo verde. Por quê? Porque eu trabalhava por conta própria, né? Então eu tinha o meu próprio negócio, porque eu podia trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo. Tanto que eu pegava, por exemplo, 100 inquéritos numa empresa, pegava 100 outros e ia fazendo esses inquéritos. Por quê? Porque eu ganhava por cada inquérito. Então eu tinha aquele prazer de trabalhar, porque quando eu chegava no fim do mês era a maneira que eu tinha de conseguir tirar mais. E também porque ninguém me pegava, porque eu não estava legalizada, não conseguia um trabalho aqui em Portugal. Inquérito, para quem está aí perguntando o que é o inquérito, inquéritos são os questionários. Esses questionários que a gente faz de porta a porta aí no Brasil, pelo menos fazia antigamente, né? Não, aí depois, quando eu comecei a trabalhar nos inquéritos, depois eu tinha que ir sempre no Brasil, não é? Então, o que eu fazia? Quando eu ia no Brasil, eu levava 2 malas, eu não levava quase nada de roupa, né? Eu levava 2 malas de telemóvel, aquele tempo tinha aqueles, que eu nem sei como é que chama mais, que era para poder ver vídeos. Videocassete? Era. E eu levava então esses de carro, tudo. Eu enchia uma mala com isso e levava telemóveis, tudo. Chegava lá, eu vendia tudo, Cláudia. Aí eu fazia tudo de dinheiro. Aí eu ia nas lojas de roupa, comprava roupa e trazia para Portugal. Chegava em Portugal, eu vendia tudo, né? E depois, foi assim, depois eu abri uma loja de lingerie aqui em Portugal. Fiquei com essa loja de lingerie um tempo. Depois eu fechei, quando eu me casei, eu fechei a loja de lingerie e comecei a trabalhar com uns cremes, né, com cosméticos. Só que eu me apaixonei pela marca e depois comecei a abrir uma loja com esses cosméticos. Depois, em seguida, já comecei uma distribuição, onde eu visitava o centro de estética, os cabeleireiros, tudo para vender os produtos e para vender também produtos de cabelo. Eu também comprei uma franquia de joias, não é? Eu não pensei muito bem, não é? Naquele investimento que eu ia fazer. Depois eu vi que o meu dinheiro não tinha sido bem aplicado. E então o que eu fiz? Mudei. Então eu falei, não, se eu errei... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu perdi 45 mil euros.
Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês me falarem assim, Ana Maria, você se arrependeu e não fazeria novamente? Se fosse hoje, eu fazia tudo de novo. Porque foi uma experiência muito grande. Hoje eu sei tudo sobre joias, né? Eu aprendi sobre joias. E lógico que eu tenho vontade de ter o meu próprio negócio, não é? E lógico, eu acho que é maravilhoso trabalhar com joias. Só que você tem que saber como é que você vai trabalhar. Não é? Porque muitas vezes a gente entra numa franquia achando que vai ganhar dinheiro, mas nós não ganhamos dinheiro. Quem ganha dinheiro, na verdade, é a marca. Nós não. E aqui, no meu caso, foi isso que aconteceu com as joias. Mas isso não serviu para te derrubar. Foi apenas um tombo que você levantou e ainda mais forte. Não, pelo contrário, eu me levantei mais forte, porque as pessoas falaram assim pra mim, quando eu levei os meus documentos, e eu falei assim, eu tô tendo muito prejuízo, que eu comecei a me desesperar, e as pessoas, levei pra minha advogada ver a situação minha, e ela falou assim, fecha agora isso, fecha, porque você não tá ganhando dinheiro. E ali pra mim foi triste eu ter que tomar aquela decisão, porque há coisas que é o seu sonho, é o seu dinheiro que tá jogado fora. E eu peguei e falei assim, tudo bem, eu vou fechar. Fechei, mas em seguida abri outro negócio pra mim, que graças a Deus é o que tá me sustentando, não é mesmo, com a pandemia, tem me ajudado muito. E te digo uma coisa, Cláudia, o universo, ele tá do nosso lado. Eu não perdi, porque hoje o que eu criei depois desses 45 mil euros que foi jogado fora, hoje eu faço muito mais dinheiro com o que eu comecei a trabalhar a seguir as joias do que quando eu estava com as joias, né? Então, para mim, foi um exemplo, foi uma lição de vida, foi uma aprendizagem para mim. Ana, diz o ditado que Deus ajuda a quem cedo madruga. E quando a gente trabalha no que gosta, a gente não trabalha nenhum dia, porque a gente nem sente que é um trabalho. Isso é verdade? Lógico que é verdade. Eu, por exemplo, eu acordo, eu vou dormir muito tarde, né? Porque eu sempre vou ver os e-mails, só à noite que eu consigo ver os e-mails e falar com o pessoal no Brasil por causa da diferença de horário. Então eu nunca vou dormir antes das 2 da manhã. E eu, 6 horas da manhã, já não consigo dormir mais. Então eu já levanto e já começo a cuidar das minhas coisas. 8 horas eu já estou no meu escritório. E o pior de tudo é que ela quer que o pessoal do ginásio, que aí no Brasil a gente fala academia, que a gente fala ginásio, ela quer que o pessoal do ginásio abra às 6 horas da manhã para ela já começar a malhar, entendeu? Já começar a se exercitar, porque ela já acorda nos 360 e acho que todo mundo também. Gente, esta mulher é poderosa. Agora, esta mulher, a Ana Maria, ela é uma empresária de sucesso, com certeza, isso não temos dúvida. E ela trabalha justamente nesse momento com um grupo de networking. Ela é a presidente de um grupo de networking, o Networking Ana Maria. E é exatamente sobre o Networking Ana Maria que eu queria agora que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo em todo canto. Porque é o primeiro networking internacional. Olha esse detalhe. Bem, gente, eu também, eu não falei, né, mas eu também já fui diretora num grupo de networking. Só que era presencial. Só que eu sou muito dinâmica. Eu, quando convido alguém, eu não aceito não. Então, quando eu ia convidar os empresários, muitos diziam para mim assim, Ana Maria, olha, se fosse no horário de jantar, me dava jeito. Porque na hora do almoço, é só 1 hora, né, que a gente tem para fazer a apresentação. E eles diziam, até eu cheguei, eu tenho 1 hora de almoço, a apresentação é 1 hora, eu já vou chegar atrasada, depois vou chegar atrasada novamente no meu escritório, e então para mim se fosse no horário do jantar, para mim seria melhor. Então eu ia sempre, tudo que o empresário me falava, eu ia apontando, depois eu chegava no meu chefe e dizia, olha, que tal se a gente abrisse um grupo à noite? E ele dizia, mas isso não vai funcionar. Aí eu dizia, deixa comigo. Você me dá permissão para abrir um grupo à noite? Abrir um grupo à noite foi um sucesso, porque o grupo da noite enchia. Por quê? Porque o empresário estava trabalhando, ele saía do escritório, já ia direto para o jantar, terminava o jantar e fazia o network ali entre todo mundo e não tinha aquela pressa de ter algo para fazer igual era na hora do almoço, né? E depois também eu fui colhendo as informações, muitos diziam para mim, Ana Maria, você não tem ligação com os empresários no Brasil? Muitos me pediam. E eu comecei apontando isso tudo. Depois eles chegavam para mim, outros diziam, olha, se tivesse um network online, era a melhor coisa que tinha. Porque eu parava um pouquinho, nem que seja 1 hora,
entrava na apresentação, terminava, estava novamente no mesmo local para poder trabalhar. E eu falei, puxa, pois não é que eu acho que é uma boa ideia? Pois eu vou abrir um grupo de networking online. Mas antes eu falei tudo pro meu chefe, né? Eu dizia tudo para ele, mas ele dizia, não, Ana, isso não vai acontecer e não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei, então eu vou abrir um para mim. Se você quiser ser meu parceiro, tudo bem, você fica com o presencial, eu fico com o online. Quem não quiser participar no online, eu mando para você no presencial. E quem não quiser no presencial, você manda para mim no online. Mas ele não quis, achou que ia ser concorrência. E eu sou uma pessoa que eu acho que eu não tenho medo da concorrência, né? Então eu programei tudo para abrir esse grupo, fiz todas as pesquisas e não tinha network online, não existia. E justamente o que eu queria fazer não existia. E então, quando eu fiz o orçamento, ficou muito caro. E eu falei, não dou conta, é muito dinheiro. E tive que parar ali, né, aquela vontade que eu tinha. Eu falei, vou dar um tempo. Isso foi 1 ano antes da pandemia. Você vê, eu tive a ideia antes de começar a pandemia. Só que eu não quis avançar porque fiquei com medo. Por isso que eu digo, não deixe que o medo trave os teus passos. Porque às vezes é uma mensagem do universo para você. Só que às vezes o medo não te deixa avançar. E eu então parei. Quando começou a pandemia, porque fechou minhas lojas todas, e eu já não tinha mais como fazer dinheiro, falei, então agora eu tenho que me virar, não é? Aí eu falei, quer saber de uma? Eu vou abrir o meu grupo de network online. O primeiro grupo, no dia 25 de abril, fez 1 mês, né? O meu grupo. E eu tinha um pouco de medo, porque eu falei assim, vai ser o primeiro, né? Então eu tinha assim, aquela segurança. Ai, meu Deus, será que eu vou ter convidados? E por incrível que pareça, eu tive que desmarcar pessoas, porque como o grupo era online, não podia ter muita gente. Foi um sucesso. Já todo mundo que visitou o grupo naquele dia, quase todas as pessoas já entraram pro nosso grupo. Depois nós já tivemos que abrir 3 grupos logo, porque foi muita gente, tivemos que distribuir, né, as pessoas, porque normalmente no network cada grupo só pode ter uma empresa por cada área, não é? Não pode ter, por exemplo, só pode ter um advogado, só pode ter um contabilista, não é? Que é para não haver conflitos, não haver confusões ali, porque depois se tiver 2 empresas iguais, você vai ficar sem saber para quem que você vai dar o trabalho. Então, também a gente tem que prestar muita atenção nisso e dizer que uma coisa que eu gosto de fazer é comunicar com o público. E isso para mim está sendo maravilhoso. E além disso, você tem as reuniões online e presencial, mas você tem um grupo também no Brasil, não é só Portugal. Sim, eu tenho no Brasil por quê? Porque quando eu conversava com os empresários, que eles diziam isso para mim, e muitas vezes me pediam, Ana, eu preciso de, por exemplo, me pedir empresa no Brasil, né, para fazer trabalho para eles cá. E também havia muitos brasileiros lá que queriam vir para Portugal, mas não sabia como vir. Então o que eu comecei a fazer? Eu criei um grupo lá, né, no Brasil e outro grupo aqui. Então eles se juntam. Por exemplo, na quinta-feira eles se juntam, o do Brasil com o de Portugal, e fazemos negócios. O que eu posso dizer para você, Cláudia, que tem sido um sucesso, por quê? Porque muita gente, elas não têm as informações que elas deveriam ter para poder vir para Portugal. Antigamente, a gente vinha para Portugal com a cara e a coragem. Chegava cá, você não consegue trabalho, você não está legalizado, você não tem uma documentação em dias, então você não consegue trabalho. Agora não. Agora uma pessoa, um empresário que quer abrir uma empresa em Portugal, ele tem apoio aqui, não é em Portugal, tem pessoas que apoiam cá, porque quando ele vem através do grupo, já tem contabilista, já tem advogados, já tem pessoas para fazer o projeto, já tem imobiliários para procurar terreno, se for para construir uma fábrica. Então aqui nós fazemos essa ponte, não é? Por isso que está sendo um sucesso. Exatamente. E o pessoal aí do Brasil, de São Paulo, enfim, de todo canto, vocês que queiram ter informações, seja para abrir um negócio cá, ou seja para vir para cá, já com toda legalização, tudo direitinho, temos advogados específicos na área, tudo direitinho na área do networking Ana Maria. Então, se você está em Portugal e quer ir para o Brasil e comprar imóveis no Brasil, até porque agora o euro está valendo a pena, né? Comprar imóveis no Brasil. Ou se você está no Brasil e quer abrir um comércio aqui em Portugal, abrir alguma coisa aqui, você já tem todo esse apoio através do network Ana Maria, não é isso? É isso. Por exemplo, um empresário do Brasil, que tem uma empresa no Brasil, um exemplo, por exemplo, na área digital,
ele pode trabalhar no Brasil e ter a empresa dele cá e fazer o trabalho na mesa, nem precisa estar presente, não é? E é mais fácil, porque quando você entra no grupo de network Ana Maria, você tem reuniões com as pessoas que podem te orientar e que vai procurar saber qual é a sua experiência que você tem e o que seria melhor ele investir aqui em Portugal. Então nós damos todo suporte e depois é assim, não sou eu que faço isso, lógico, não é? São os empresários que estão no meu grupo de networking. Pois é, Ana, conversar contigo é uma maravilha. A gente fica, a gente nem percebe que o tempo passa, mas o tempo passa, né? Então a gente precisa finalizar. Então, Ana, por hoje eu vou te dispensar, entendeu? Mas é só por hoje, né, pessoal? Porque essas mulheres aqui tem muita história pra contar. Ixi, tem muita coisa ainda que vocês vão saber mais pra frente, porque, Mara, eu vou voltar com ela com certeza. Ana, antes da gente ir embora, eu só queria saber como é que as pessoas que querem acompanhar você podem fazer. Acompanha as tuas redes sociais, como é que é? Sim, Cláudia, aqui neste vídeo mesmo nós vamos deixar aqui embaixo as nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o nosso canal. E é só as pessoas se inscreverem e seguir a gente. Então, pessoal, já sabe. Procura aí no Instagram, Ana Maria, vocês vão ver essa mulher linda, maravilhosa, tem a foto dela lá toda poderosa, entendeu? Fácil de achar. Mara, foi um prazer estar aqui conversando contigo no seu programa, no Quality by Mara Cedro, aqui na TV aberta, aqui para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Então, Ana, muito obrigada por estar conosco nessa edição e em breve a gente se encontra de novo, tá bom? Um beijinho. Muito obrigada, Cláudia, e muito obrigada a todos. E até a próxima. Beijinho, pessoal. Tchau.